fumaça quer parar, pois quer descansar. Velha ela está, ó seu A maquinista honra por de estar aqui favor. falando com vocês através desse convite do Colégio Pedro II é muito especial, porque eu tenho uma admiração imensa pelo colégio, pelo trabalho que é desenvolvido lá, musical, desde 1837. Tem aula de música ininterruptamente nesse colégio, quer dizer, é algo único. E eu quero agradecer a todos os professores do colégio que fazem esse trabalho do chão da sala de aula, com tanta qualidade, e realmente é comovente, todos os grupos musicais. Eu já vi de perto, eu já estive várias vezes no colégio, já estive em sala de aula junto com a Juliana e as crianças. Realmente é algo único que precisa ser conhecido. Então, muito obrigada e parabéns por esse curso de especialização e por esse ciclo de palestras. Eu tenho a honra de estar aqui participando. Gente, falar do Swank para mim é quase que difícil, porque é tanto que eu quero falar que pensar o que eu poderia trazer para vocês hoje que fosse realmente proveitoso me tomou um tempo que foi tão maravilhoso, porque tantas memórias que eu pude rever nesse tempo, de fotografias a anotações e cartas dele. Eu fico muito, às vezes, preocupada que a gente tem tantas demandas, tanta pressa das coisas e acaba passando superficialmente por muitos livros, muitos referenciais que aparecem e a gente quer sempre novidades, novidades, novidades. E às vezes eu sinto que boa parte do pensamento do Swank não é conhecido, né? Então, o que eu queria conversar hoje com vocês é uma conversa unilateral. Desculpa, isso é ruim, eu gosto da coisa ao vivo, para a gente poder conversar realmente, né? Mas, enfim, é como está sendo possível nesse momento, vamos desfrutar. Eu quero falar um pouco do Swank que pouca gente conhece. Esse é o nosso querido, e essa foto foi feita aqui em BH. Gente, ele já veio ao Brasil muitas vezes, para quem está chegando agora na nossa área. Já veio muitas vezes, desde o final da década de 70 ele veio ao Brasil. Já veio a BH muitas vezes, já esteve com a gente na escola de música do FMG, já veio em casa, enfim. Ele é uma pessoa que pôde compartilhar com a gente muitos momentos, o seu conhecimento, não é? Bom, o Swank ele é conhecido principalmente por essas duas contribuições. Bom, o modelo CLASP e a teoria espiral. É impossível eu falar da teoria espiral nesse momento. Então eu não vou nem começar. Eu só quero dizer uma coisa a respeito do modelo espiral. Não é um método, não é um currículo, não é uma receita. Às vezes eu ouço as pessoas falar, você utiliza o método espiral, isso não existe. Espiral é uma teoria de desenvolvimento musical, uma teoria psicológica, não é um método, não tem nada a ver com o método. Mas a gente pode em outros momentos conversar sobre isso. O modelo CLASP a gente vai conversar um pouquinho, porque esse é muito diretamente ligado à sala de aula, não é? E é isso que eu quero mostrar com essas fotos que vêm agora. O Swank, ele não é um teórico, um acadêmico de dentro do escritório, do gabinete da Universidade de Londres. Ele é um músico. O Swank, ele é trombonista, ele é pianista, organista, ele é regente de coro, e ele tem feito isso desde sempre. E ele tocando trombone, foi aqui na Escola de Música do FMG, num simpósio que a gente organizou em 2008. Ele tocou trombone com a orquestra. Inclusive tem colegas, professores nossos que estavam nesse dia tocando junto com ele e tal. A outra foto, esse grupo de senhores e senhoras aí, é um grupo, esse grupo, tá vendo? São amigos dele, ele tem esse conjunto de sopros, ele rege esse conjunto de sopros hoje. Swank tem 83 anos,
E ele faz isso hoje. Ele canta no coro da igreja, ele toca e rege esse grupo de sopros, ele faz correpetição, se alguém pede, toca comigo, vou fazer uma prova, ele faz, ele vai e toca. Ou seja, é um músico desde sempre. E antes dele ser um acadêmico, um catedrático da Universidade de Londres, ele era professor de escola regular, ele dava aula no ensino médio, ele dava aula de música no ensino médio. Esse livro aqui, ó, é um livro que ninguém conhece, chama Discovering Music, que é um livro que não existe, é um livro esgotado, inclusive essa cópia já foi uma cópia xerox que ele me deu. É um livro que ele escreveu para o ensino médio, coisas de sala de aula, um livro de 82. Antes disso, ele já tinha escrito um livro que se chama Popular Music and the Teacher, que é um livro que também é esgotado, você não vai achar assim, às vezes, talvez só no sebo, não sei. Ou seja, a gente não está falando de alguém que não vive, que não viveu a música. A gente está falando de alguém que é músico desde sempre e é professor desde sempre. Bom, aí depois ele inaugurou-se o curso de música no Instituto de Educação, lá na Universidade de Londres, e ele foi o primeiro catedrático, quer dizer, foi a primeira cadeira de educação musical da Europa, foi essa da Universidade de Londres, e ele foi o primeiro catedrático, tá bom? Ele hoje mora em St. Albans, na verdade é o mesmo bairro onde ele morava na ocasião, voltou para lá, esse lugar delicioso, um pouco mais retirado da cidade, e essa é a esposa dele, eles caminham todas as manhãs e ele manda fotos dos campos floridos, ou quando está mais frio, da neve e tal. Enfim, é uma pessoa adorável, é uma pessoa doce, simples, engraçada, bem-humorada. Quando ele vem ao Brasil, ele se diverte muito, ele adora o sol, gosta de tomar uma caipirinha. Isso na casa dele, enquanto eu estava estudando lá. Olha, essa moça de blazer cinza é a Zoe Dionísio, ela é da Grécia. Quem tem contato com a ISME, ou foi a ISME da Grécia, é ela que organizou lá. Foi minha colega no mestrado e no doutorado. E essa era a casa linda que ele morava antigamente. A menininha de vestidinho vermelho é filha da Lucy Green. Imagino que alguns de vocês conheçam também o trabalho dela, que ela também é lá do departamento do Instituto de Educação, né, mas da área de Sociologia da Música e tal. Muito bem, pode passar, por favor. A universidade, eu morava aqui atrás, no alojamento, a gente está aí dentro do departamento. Eu dou um doce para quem adivinhar quem é essa que está do meu lado. É a Cristina Grossi, que dava aula em Brasília, na UNB. Ela é de Londrina e foi minha colega lá no doutorado também. Tá bom? Então, só para vocês verem o seguinte, Suane, que não é um nome de algo estranho, é ter um burocrático acadêmico. Uma pessoa maravilhosa, muito alegre, muito doce, muito generosa, e um músico extraordinário e um professor das pessoas mais musicais que eu conheci em toda a minha vida. E eu quero falar hoje do fio que percorre todo o trabalho dele, que é essa noção da música como forma de conhecimento. Não é forma de conhecimento de teoria da música, ou de notação, ou de história da música. A música como forma de conhecimento simbólico. O que seria isso, esse conhecimento simbólico? Nós nos tornamos humanos, nós vivemos como humanos e interagimos nesse mundo por meio dessas formas simbólicas. Então, essa capacidade que a gente tem de aprender, de compartilhar e de desenvolver esses sistemas de representação, ou seja, a gente espelha o mundo dentro da mente da gente, a gente opera mentalmente e a gente internaliza essas experiências que a gente tem no mundo, a gente reflete sobre essas experiências e também a gente vai expandindo o nosso pensamento nesses territórios todos, que são essas formas simbólicas. É nesse sentido que ele desenvolve todo o pensamento dele, música como uma forma de conhecimento simbólico. Como outras formas simbólicas que a gente tem, a linguagem, a matemática, a face, o gesto, né, o movimento, as ciências, ou seja, todos esses são sistemas simbólicos pelos quais nós conhecemos o mundo, interagimos no mundo
e compartilhamos ideias e argumentos e pensamentos, né? Mas a música, dentro dessas várias formas simbólicas, ela tem um papel muito especial, justamente porque ela é temporal e ela é abstrata. Então, ela permite que a gente não apenas compartilhe as coisas do mundo, mas a gente crie mundos novos. A gente cria algo que não tem uma contrapartida concreta no mundo. A gente cria novos significados, novas relações, por meio dos sons e da forma como a gente organiza esses sons no mundo. Então, isso permite uma liberdade de expressão e de interpretação muito além daquilo que a gente faz no cotidiano, na nossa vida pragmática. O simples fato da música hoje ser, como se diz, obrigatória dentro da educação, não assegura que isso vá acontecer dessa maneira. Muitas vezes a gente vê a música sendo inserida dentro de uma aula, dentro de uma proposta, de uma maneira ótima, que é lúdica, mas nem sempre tem um olhar como forma de conhecimento, sabe? O papel da música dentro da educação é justamente essa possibilidade dela desenvolver o nosso intelecto, dela possibilitar uma expressão que ela não poderia ocorrer em outras formas de conhecimento, em outras formas simbólicas. Então é muito importante a gente lembrar isso, que música é uma forma de conhecimento simbólico. E com isso, ela permite o quê? Avançar o nosso pensamento, desenvolver faculdades humanas, ela propiciar novos insights, novas maneiras de olhar o mundo e da gente olhar para a gente mesmo, né? Agora, para a gente entender como que funciona essa forma simbólica em música, dentro da educação musical, eu pensei em dividir em dois momentos. A gente pensar o que é essa forma simbólica, o que é a música como forma simbólica. E a outra é o como que ela funciona na nossa vida e na educação como forma simbólica. Então, o que e como. É muito importante que a gente entenda o que é a essência da música. O que é a essência de uma coisa? É aquilo que torna ela o que ela é. É o que faz ela ser o que ela é. O que torna a música, música. E daí, desse pensamento da natureza da música, quer dizer, a essência da música, a gente entende o que é a essência da compreensão musical. Quando a gente entende o que ela é, a gente entende o que é compreendê-la, certo? E esse como que a gente vivencia essa forma simbólica na vida e na educação? Por meio das modalidades de comportamento musical, que são essas principais, a criação, a apreciação e a performance. Então a gente vai falar primeiro disso, que fica mais fácil a gente encaminhar a nossa fala. Tá? Gente, quem já ouviu falar do... é como se vocês pudessem me responder, né? Quem já ouviu falar do CLASP? Imagino que todo mundo, ou praticamente todo mundo. Eu, às vezes, vejo em alguns trabalhos as pessoas citando o CLASP como na data de 1992. O CLASP está no livro A Basis for Music Education, que é de 79. Tem uma edição desse livro em 92, mas CLASP é 79, quer dizer, bem mais antigo. Criação, apreciação e performance. O que a gente pode fazer quando a gente faz música, se não for isso? Não é? É inventar música, aí entra improvisação, criação, tudo bem. Nem vou discutir esses termos, porque aí daria outra live, outra tese de doutorado. Mas essa criação, ela é bastante abrangente, principalmente quando a gente está tratando de educação na escola regular e com crianças. A gente pensa a criação de uma forma muito abrangente, não é compor sinfonias ou fugas ou uma canção bem estruturada. Criação, a gente vê na educação musical, nessa educação abrangente, como toda oportunidade que a pessoa tem de decidir a organização do material sonoro. Ela quer assim ou ela quer assado. Quando ela está tomando decisões
ela está julgando se isso vai acontecer antes ou depois, vai acontecer mais recuado no fundo como acompanhamento, ou vai se destacar, ou vai ser mais forte, ou mais hesitante, enfim. Essas decisões criativas, desde as menorzinhas, pequenas decisões, até criação de obras mais organizadas e mais complexas, tudo isso é criação musical, é essa composição. Esse A é a apreciação, a gente sabe, não é simplesmente colocar uma música e não prestar atenção nela, é uma atividade, é uma modalidade de comportamento que tem que ser ativa. Quando a gente está ouvindo, o nosso cérebro está trabalhando sem parar, as nossas emoções, toda a nossa percepção está aguçada. Então, é uma modalidade de comportamento musical. Não quer dizer que a gente está fazendo coisas que não está se comportando. Sim, é comportamento desse ponto de vista psicológico, ponto de vista cognitivo. É uma modalidade de funcionamento intelectual quando a gente está ouvindo música. Então, apreciar é você mergulhar naquela música, mergulhar na essência dela, naquelas combinações sonoras e extrair os significados dali. Em qualquer nível de complexidade e em qualquer gênero, qualquer estilo. E essa performance, o P de performance, também da mesma forma, não é simplesmente tocar violino numa orquestra, tocar scherzo de Chopin no piano. Toda realização, você externa qualquer sonorização, com batimentos corporais, com voz, com instrumento, ou qualquer objeto, é performance, certo? Reação com movimentos é performance. Então, essas são as 3 modalidades centrais de comportamento musical. Tem também a regência. A regência é muito interessante, me encanta demais. A regência, ela fica no meio do caminho, né? Ela tem um pouco da criação, né? Pelas decisões interpretativas do regente, ela tem uma performance e ela tem a questão... performance que eu estou falando não é só do movimento, não. Ela tem essa ação que ela está comandando ali o que vai acontecer sonoramente, né? E a escuta o tempo inteiro. Então, a regência mescla um pouco disso tudo aí. Então, veja bem. O Swank não inventou isso. Criação, apreciação, performance são da natureza da própria música. Isso é a essência do fazer musical. A natureza do fazer musical. É assim que a gente faz música, né? E outra coisa, é assim que a gente revela o que a gente é musicalmente. É por meio dessas janelas que a gente expressa a nossa musicalidade, o nosso conhecimento, a nossa compreensão musical. Então, elas são muito importantes. Elas são centrais, elas são estruturantes desse fazer musical, certo? E, claro, se elas são estruturantes da música, do fazer musical, elas devem ser estruturantes da educação musical. Certo? Não foi o Swank que inventou isso. O que o Swank fez? Ele organizou isso tudo no modelo CLASP. Gente, por favor, olha para mim. Não existe método CLASP. Não existe método espiral. Não existe método CLASP. CLASP não é método. CLASP não é currículo. CLASP não é programa, não é atividade, não é checklist, não é um inventário, uma lista de coisas. O CLASP é uma visão filosófica a respeito da música. É uma hierarquização de valores, de coisas. É uma visão filosófica sobre a música e sobre a educação musical. Então, veja bem, quando o Swank coloca essas 3 modalidades, o C, o A e o P, aqui, né, nesses 3 lugares, eu queria poder apontar, e ele coloca entre parênteses essas 2 letras, isso é muito importante entender. Esse L vem de Literature Studies, que eu mesma, às vezes, traduzo de um jeito, traduzo de outro, e um texto está de uma maneira, outro texto está de outro. Eu acho difícil traduzir isso, porque não é estudos literários, pode dar uma impressão errada, mas são estudos de coisas sobre música. É um conhecimento sobre música. A gente vai estudar, por exemplo, que Beethoven escreveu 9 sinfonias, ou 32 sonatas, e que teve 3 fases, por exemplo. São coisas que a gente aprende sobre música.
É como se fosse conhecimento de história, de musicologia, análise. O que acontece? Em muitos programas de ensino de música, muitas vezes, estou falando programa de ensino superior, bacharelados e tal, muitas vezes isso fica sendo, às vezes, o carro-chefe do curso, né? Você vai aprender muito sobre música e, com muita frequência, o fazer musical mais ativo fica em segundo plano. Por isso que aqui ele coloca isso entre parênteses, para lembrar para a gente o seguinte, gente, é muito importante, sim, saber que Beethoven escreveu 9 sinfonias e que teve 3 fases, você vai tocar a sonata da primeira fase diferente da terceira. Mas você pode ler sobre isso e não ouvir, não tocar, não ter nada de música acontecendo, de informação sobre música. Você pode estudar sobre a bossa nova, sobre a tropicália, você pode ler sobre o funk, sobre o hip hop, e ficar aquilo só no papel, ser informação sobre, não é música. Você pode fazer uma aula maravilhosa falando sobre isso e ninguém ouve música, ninguém cantar, ninguém dançar, ninguém arrepiar. Não é música, é sobre música. Então ele está lembrando o seguinte, se a gente quer fazer música, educação musical, a gente tem que ir para a essência. Vamos ver agora o S. O S é que ainda é mais complicado. O S, ele reúne essas habilidades técnicas, skills. Essas habilidades técnicas, elas são muito importantes, assim como os estudos da literatura, os estudos acadêmicos. Aliás, eu não falei, o L eu traduzo às vezes como estudos acadêmicos, né? Eu acho bom estudos acadêmicos, estudos sobre música. Mas o S de habilidades técnicas, a técnica. O problema, que foi o que fez o Sony colocar isso entre parênteses, foi que muitas vezes isso se torna o objetivo e não o meio para a gente fazer música. Muitas vezes a gente vê as pessoas tocando coisas muito mais difíceis do que elas deveriam estar tocando e às vezes até tendo lesões, se machucando, frustrando-se e às vezes até abandonando o instrumento, porque foi colocada uma demanda técnica muito exagerada e muito acima das possibilidades dessa pessoa. E acaba que ela fica sempre tão dura ali pelejando com aquela técnica que a música não vai aparecer nunca. Quando o S vem para dentro do parênteses, o Sônico está lembrando, gente, a técnica é muito importante, por isso que ela está aí. Mas vamos colocar ela no lugar certo. Ela é instrumento para a gente fazer música, ela é um meio, certo? Bom, a Ju já está me acelerando aqui, então deixa eu correr. O que acontece, então, quando ele coloca isso tudo no CLASP? Uma dessas modalidades vai sempre iluminar... Juliana de Deus! Aí você me derruba. Volta nas setinhas lá, por favor, Júlia. Uma dessas modalidades, uma atividade que você faz de criação, uma atividade de performance, uma atividade de apreciação, isso vai sempre iluminar e reforçar as outras atividades, as outras modalidades. Sabe por quê? Porque a gente está trabalhando na essência da música, do fazer musical. Se a gente está trabalhando na essência da música, melhor dizendo. Porque se a gente está criando, fazendo uma criação, algo em cima de um ostinato, então você faz um ostinato, coloca uma coisa em cima, alguém improvisa aqui, volta e tal. Quando essa criança ou esse aluno for ouvir uma peça que tem ostinato, quando ele for tocar uma outra peça que tem ostinato, isso já vai estar incorporado. Essa experiência de realizar, de inventar algo com aquele elemento, já vai ter sido experimentada. Ou seja, ela vai se apropriar daquilo musicalmente. Então, quando ela for ouvir, ela vai reconhecer, né? E quando ela for fazer uma peça no instrumento dela, que tenha um ostinato, ela vai, opa, é esse sentido que tem um ostinato numa peça, né? O que ela faz na apreciação, o que ela ouve, é óbvio que vai iluminar, vai dar 1000 ideias e aumentar o repertório de ideias musicais para ela criar. E a mesma coisa para a performance, ela vai ter muito mais referências expressivas, ela vai ter muito mais possibilidades de decidir, aqui eu faço um crescendo, aqui esse ponto culminante eu faço isso, esse retorno eu faço daquele jeito. E a performance, tudo que ela toca, se ela está tocando realmente com entendimento musical, olha o tanto que isso vai repercutir quando ela estiver ouvindo, olha aquilo que eu já fiz, que eu sei tocar,
olha aquele pedal como que acontece, olha aquela célula rítmica, olha aquela progressão, olha aquele retorno, né? E muito mais também para a composição, ou seja, isso tudo interage. É uma dinâmica, uma coisa, é como se fosse uma química, uma coisa catalisa a outra, sabe? E a experiência de você reconhecer algo que você já fez é muito poderosa. É muito poderosa. Então, passa para mim agora daquele tecla, Juliana. Quem já ouviu falar do modelo tecla? Quem já ouviu falar do modelo tecla? Nós vamos fazer um combinado. Não vamos chamar de modelo tecla. Essa tradução foi feita no momento em que as coisas estavam chegando no Brasil e tal. Mas aí a gente conversou e a gente, né, prefere não usar o tecla. Primeiro, um modelo é uma teoria em forma gráfica. Quando eu falo eu tenho um modelo espiral, eu tenho uma teoria colocada visualmente de alguma maneira. O modelo CLASP é uma teoria em forma gráfica. Então, essa teoria ela tem uma apresentação externa, mas que carrega uma lógica interna. Então, a gente não pode simplesmente fazer o que quiser, trocar tudo de lugar, embaralhar isso tudo, né? Veja bem, o C, o A e o P estão, assim, como eixos, porque são pilares do fazer musical. E elas estão aí de uma maneira equilibrada, lembrando que quando a gente quer fazer música, focar na essência, a gente faz isso, não é? Quando a gente vai para o tecla, o C de criação, ele vem no começo do tecla, do clássico, perdão, não é por acaso, é porque a composição é o carro-chefe da educação musical na Inglaterra. Os Estados Unidos têm uma tradição muito de performance, a Inglaterra tem uma tradição de criação musical, tá lá o John Painter, o Self, o próprio Swank, certo? Essa ênfase da criação no tecla já foi lá para o meio, né? O L está lá, a apreciação foi para o final, a performance foi chamada de execução, que não é uma palavra que eu prefiro performance. E o que é mais complicado é que o S da técnica, que é justamente a nossa pedra no sapato, que a gente tem que ter muito cuidado para ela não se sobrepor jamais ao fazer musical expressivo e criativo, a técnica veio para o começo do modelo, veio para a cabeça, tá? Então não é adequado, a gente vai evitar isso, chamar de tecla, tá? Outra coisa, outro equívoco que é muito comum com relação ao modelo CLASP é as pessoas acharem que para estar fazendo isso tem que fazer em toda aula uma criação, uma apreciação e uma performance. Não, não é isso. Não é essa, não existe essa necessidade. Às vezes você pode ouvir uma peça de 1 minuto e fazer um projeto de criação que dura 3 semanas, 3 aulas, certo? Esse equilíbrio não é um equilíbrio quantitativo, tem que ser 1/3 da aula para 1/3 da aula, não. Essa interação dessas modalidades, ela pode acontecer ao longo de aulas, certo? Você planeja para que, assim, digamos, num espaço de 2 meses, as crianças tenham passado por isso tudo, né? Você vai para outro lugar conforme o lugar que ela esteve antes. Então, vocês estão trabalhando, digamos, subidas e descidas, ou então estão trabalhando ostinato, ou estão trabalhando rondó, certo? Isso vai ser trabalhado por meio de apreciação, por meio da criação, por meio da performance, e não é uma coisa matemática. Se for matemático, não precisa de música, faz a matemática, né? Então, essa é uma coisa muito importante. E vocês vão ver, quando a gente começa a trabalhar assim, que você está, por exemplo, trabalhando, vou pegar um exemplo, maior e menor, muita escuta, muita criação, muita performance. Cada vez que você faz uma outra atividade, você vai ver como que ela traz aquela experiência do que ela viveu na aula anterior ou na atividade anterior. É uma química mesmo impressionante quando a gente junta isso, tá? Por isso que tem também a palavra clasp. Clasp em inglês quer dizer assim, você juntar, você afivelar, né? Tipo, colocar o cinto de segurança, abraçar, deixar essas coisas juntas. Bom, sobre o clasp, eu acho que era isso, o mais importante. Lembrando
que é de 79, modelo CLASP, que não é tecla, que não é um currículo, que não é um método, que é uma visão filosófica em cima da música, uma hierarquia de valores. O que é a essência? O que é importante fazer quando a gente está fazendo educação musical com os alunos? É a gente criar, é a gente ouvir, é a gente realizar. O conhecimento sobre música, ele é importante, por isso que ele está lá, mas ele não é o principal. Ele vai subsidiar, ele vai informar, vai iluminar, vai deixar as coisas mais, abrir mais possibilidade. Por exemplo, você vai tocar melhor uma tal sonata de Beethoven se você sabe de que fase que ela é, ok. Mas você pode ter conhecimento sobre música e não ter nenhum conhecimento de música. Porque conhecimento de música a gente tem quando a gente mergulha nele, tá? Tocando, ouvindo e criando, tá bom?